Abra vossas Bíblias, o livro de Atos, no seu capítulo 27, Atos dos Apóstolos. Vamos deixar uma palavra no coração da igreja. Aleluia. Essa pode achar aí. Atos 27. Todos acharam, igreja? Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. Tá frio, mas Jesus está na casa. Aleluia. Amém? Vamos lá. A Bíblia vai dizer assim, Atos capítulo 27. Esse é o versículo 9, tá? Vai dizer assim, ó. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia de jejum, admoestava Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião, ele dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia. E aí passaram o inverno, visto ser um porto de Creta, a qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando o vento brandamente, o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixados levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, à custa conseguimos recolher o bote, e levantando estes usaram todos os meios para cingir o navio, e temendo que desse em Sirte, arriaram-se os aparelhos e fomos ao léu. Açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviaram o navio. E o terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a amarração do navio, a armação do navio. E não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Amém, igreja? Irmãos, quando eu fui convidado para estar aqui, para trazer essa palavra, Deus ele colocou esta palavra no meu coração. E esta palavra era um pouco longa, mas nós vamos atentar para alguns detalhes do que Deus quer falar conosco nesta noite. Nós vamos ver aqui uma situação que o apóstolo Paulo ele vai passar. O apóstolo Paulo ele vai passar por uma situação difícil. Mas nós vamos ver aqui como a mão de Deus opera em nossa vida em situações difíceis. Nós vamos aprender hoje alguns detalhes nesse texto. Paulo ele está vindo de perseguição. Paulo está vindo de viagens missionárias. Paulo está vindo do trabalho que ele sempre fez ao conhecer Jesus. Ele estava pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Paulo ele foi capturado. Paulo ele foi pego e ele vai ser levado até Félix. Ele vai ser levado aos governadores, como Jesus Cristo tinha dito aos seus discípulos. Que quando os discípulos começassem a pregar a palavra de Deus, eles seriam levados a tribunais. Eles seriam levados a vários lugares. E não era para eles se preocupar, porque eles não precisavam usar as palavras deles, porque o Espírito de Deus falaria através deles. E a Bíblia diz que isso se cumpre na vida de Paulo. Paulo agora ele já é um missionário, é um homem de Deus, mas todos nós conhecemos a história de Paulo. Sim ou não, igreja? Sim. Sabemos que Paulo foi um homem que perseguiu a igreja no começo. Mas agora, Paulo aqui, no texto que nós temos lendo de Atos, Paulo agora é alguém que está pregando a palavra. Depois do seu convertimento, Paulo se tornou um grande missionário. Nós vamos ver Paulo ir a Coríntios, a Éfeso, a Filipe. Paulo ia em vários lugares pregar a palavra de Deus, atravessar lugares. Paulo era um missionário muito impossível. Paulo ia para todos os lugares pregando a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que Paulo tinha um desejo. Paulo tinha um desejo de chegar até Roma. Paulo tinha um desejo de proclamar a palavra em Roma. Porque Roma ali era o centro de tudo na época. Nós vamos ver que Israel, ela está sendo julgada por Roma. Você vai ver que Roma era declarada como a luz dos povos, a luz do mundo naquela época. E a Bíblia vai dizer que Paulo tinha um desejo de apelar
Paulo queria ir até Roma e pregar a palavra de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que Paulo preso, ele passa por uma situação, e uma situação tão difícil, que Paulo ele vai nos ensinar algo aqui dentro desse texto. Nós vamos ver que Paulo ele vai até Félix, e ele vai até Festo, e ele vai pregar a palavra de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que esses homens vão usar um termo para falar com Paulo. Vai dizer aqui que o rei Agripa, quando Paulo e Festo, quando eles vão conversar com Paulo, ele vai dizer assim, ó, este homem bem podia ser solto, se ele não tivesse apelado para ir a César. Paulo tinha um desejo de chegar até lá e pregar o evangelho naquele lugar onde era turbulento, onde era Roma. Agora preste bem atenção, irmãos. Toda a jornada andando com Jesus, você vai ter dificuldade. Você vai ter problema. Mas você tem que ter a fé e a convicção que a mão de Deus, ela está contigo. Paulo aqui não está indo como um homem, olha só, um homem agora, como eu e você veio hoje. Paulo, você se arrumou, colocou sua melhor roupa. Paulo está indo prisioneiro por causa da palavra de Deus. Paulo está indo agora para um lugar onde ele sabe que ali quando ele chegar, a vida dele vai ser agora tirada. Nós vamos ver Paulo não triste nisso, mas ele ir fazer a vontade de Deus. Porque naquela época a perseguição pela igreja era muito grande. A igreja sofria muita perseguição. Até que hoje, para que eu e você sentasse hoje nós viesse arrumadinho, bonitinho, e pudesse hoje pregar a palavra de Deus, muitos morreram lá atrás. Para que nós possamos ter essa liberdade, quantas vidas não foram tiradas lá atrás. Agora olha, presta bem atenção. Nós vamos ver que o desejo daqueles homens era soltar Paulo. Mas Paulo apelou para ir a César. Só que no caminho Paulo vai entrar num barco. A Bíblia vai dizer aqui que quando foi decidido que eles navegassem para a Itália, entrando Paulo e alguns outros presos, e um centurião chamado Júlio, um jovem da corte imperial, a Bíblia diz que Paulo está entrando com alguns prisioneiros. Paulo está entrando dentro de um barco, ele não está indo com pessoas boas, estão indo com prisioneiros. E a Bíblia diz que ali compunha esse número de 276 pessoas dentro daquele navio. Você tem noção? Um homem de Deus está dentro de um barco com 276 pessoas, e a Bíblia diz que vai acontecer algo lá, que o nome de Deus vai ser glorificado. Você está entendendo? Paulo está indo ali como um prisioneiro, ele não está indo ali para uma colônia de férias. Você não está aqui como um prisioneiro, você está aqui como alguém que veio ouvir a palavra de Deus. Você colocou sua melhor roupa, seu melhor perfume, você deu tempo de você comer, deu tempo de você ver seus filhos, mas Paulo não tinha esse tempo. O evangelho naquela época era dessa forma. Ainda não mudou, ainda há perseguição. Mas agora entenda, meus irmãos. A Bíblia vai dizer que Paulo ele vai ser obediente, porque Paulo era um servo obediente. Olha o que o texto vai dizer. Que depois de muito tempo, depois eles começaram a navegação, Paulo vai entender pelo Espírito Santo que aquela navegação ela vai ser perigosa. Porque quando Jesus ele chamou os discípulos, ele colocou o barco, a igreja, quando ele colocou o barco no mar, ele não disse para a igreja que a igreja não iria passar vento. Ele não disse para a igreja que a igreja poderia sofrer uma tribulação no meio da terra. Você vai ver que Jesus chamou os discípulos e disse, ó, vós tereis aflição. Você pode ver que Jesus, ele vai explicar isso, ele vai explicar para os seus discípulos, ó, tem momentos que Jesus estavam com ele, comendo e alimentando 5.000 pessoas. Daqui a pouco Jesus falava, ó, seu momento de diversão vai acabar, vocês vão entrar nesse barco, e ali Jesus deixava eles viver uma tempestade. Porque as dificuldades da vida é assim na nossa vida, sim ou não? Tem hora que você está alegre, feliz, as coisas estão indo bem, de repente vem uma tristeza, algo. E se você não estiver preparado nessa situação, você desvia do foco, você larga Deus e você esquece do que Deus te prometeu. Então Jesus, ele ensinou seus discípulos da maneira certa. Você vai ver que quando Jesus manda eles entrar no barco, a Bíblia, Jesus está ensinando pela prática o que é viver em dificuldade. E ali o vento foi acalmado por Jesus. Você vai ver que Jesus, outras horas, ele vinha andando pelas águas. E Jesus entrava no barco e a tempestade acalmava. Aleluia. Você vai ver que Jesus sempre está usando esses homens, ou com as dificuldades dele, em meio marítimo. Você vai ver que Jesus está mostrando, ó, eu estou sempre no controle. Não está no teu controle, está sempre no controle dele. Aleluia. O teu coração esta noite bate porque é ele que quer. A tua alma, o teu corpo está aqui fisicamente, você está aqui porque ele quer. Porque quando ele não quer, você é tirado da terra facilmente.
Então tudo sempre esteve no controle dele. Mas Paulo é um homem espiritual, ele é um líder espiritual. Ele é alguém que olha para a igreja e ele percebe, ele tem percepção, ele tem visão espiritual. E a Bíblia vai dizer aqui que ao iniciar a viagem, Paulo vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer, vai ser perigoso. Andar com Jesus é perigoso, igreja? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. Porque quem olha para você, qual o seu inimigo vital? O maior inimigo quando você levanta a mão e fala, eu aceito Jesus. O inferno, o diabo. O diabo, ele vai levantar de todas as formas para querer te parar. Sim ou não? E ele vai ter que usar meios da nossa vida. Ele vai ter que usar situações. Às vezes é um problema financeiro, às vezes é um problema sentimental, às vezes é um problema familiar, é uma área da saúde. Em alguma área ele vai tentar atingir a gente. Você quer ver? Lembra quando o Jó ele foi provado? A Bíblia diz que Deus deixou que Satanás tocasse na casa de Jó. Um vento derrubou a casa e matou os 10 filhos. Você vê que ele usou o vento. Você vai ver que os caldeus vieram e roubaram, saquearam. Você vai ver que veio o roubo. Você vai ver que veio a doença sobre a vida de Jó. E você vai ver que depois veio a incompreensão da sua esposa. Você vai ver que ela não compreendeu. Você vai ver que ela não entendeu aquele momento e quase matou Jó por alguma palavra. Você vai ver que o diabo ainda continua usando esses mesmos meios para destruir a minha e a tua vida. Sim ou não? Sim. É por isso que nós precisamos de Jesus, para que nós possamos vencer essas batalhas. Agora presta atenção, se isso não acontecesse natural, você vai acabar negando a Deus. Se isso não acontecer naturalmente e Jesus não deixar você passar certas situações para você ter uma bagagem espiritual, você precisa entender certas coisas. Por isso que Paulo está dizendo, Paulo já vai iniciar a viagem, por mais que ele está com um prisioneiro, tem 276 pessoas ali com ele. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele já vai iniciar o texto dizendo aqui, vai ser perigoso. E ele vai dizer mais o seguinte, passou o dia de jejum, e Paulo vai dizer assim, senhores, vejo que a viagem ela vai ser trabalhosa, porque andar com Jesus é trabalhoso. Sim ou não? Não é só momentos de alegria. Andar com Jesus é momentos de tribulação, de tristeza. Mas agora presta bem atenção. Olha como que é tão maravilhoso. Dizendo-lhe, Senhor, eu vejo que essa viagem vai ser trabalhosa, com dano, muito prejuízo de carga e do navio, mas também da nossa vida. Paulo já não está avisando a igreja? Sim. Então você vai ver, porque o homem de Deus, ele não pode contar mentira. O homem de Deus não pode, eu não posso chegar aqui e dizer para você assim, Deus vai te dar vitória, sem você entender o tamanho da luta que você vai enfrentar. Como é que Deus vai te dar vitória se a vitória só vem quando você entra na luta? Quando você passa a luta e fala, Deus me deu vitória. Então você vai ver que o processo que você vai viver com Deus vai um dia fazer você falar assim, Deus mudou a minha vida e me deu vitória. Se você não entender isso, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado. Você vai conhecer um Jesus que te apresentaram da maneira errada. Um Jesus que só te apresenta a vitória. Agora, presta atenção no texto. Ele diz, o barco vai sofrer a carga e a vida. Então presta atenção. Olha o que o texto vai dizer. Mas o centurião era jovem. Era um homem que tratava Paulo até com humildade, com simplicidade. Mas a Bíblia vai dizer aqui que ele dava mais crédito ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Está entendendo agora? Às vezes tem gente que vai dar mais crédito a outras pessoas experientes e vai esquecer da palavra de Deus. Porque o que vai lavar você, limpar você, purificar você, o que vai guiar você, o que vai te dar vida, não vai ser experiência de ninguém, vai ser a palavra de Deus. Aleluia. E quando a palavra de Deus faz isso, meu irmão, é coisa maravilhosa. Presta bem atenção no que o texto vai dizer. Você vai ver que eles estão na viagem e eles estão tranquilamente. Você vai ver que tem piloto, você vai ver que tem homens habilidosos, tem o mestre do navio. Você vai ver que tem 276 prisioneiros e Paulo está lá no meio. Paulo podia ficar triste. Paulo podia estar ali andando, fazendo o que os prisioneiros poderiam estar fazendo. Paulo poderia ter jogado tudo para cima, mas Paulo permanecia fiel. Viu agora? Paulo está dentro de um barco, sendo prisioneiro, perseguido por causa da palavra de Deus, e ele se permaneceu fiel. Você vê como que Deus olha a tua vida? Deus olha o teu caráter, Deus olha como você anda, Deus olha como você se comporta. Por quê? Porque quando você vai passar uma situação, Deus vai olhar para como você vive. O texto está dizendo que eles vão entrar no barco. Você vê que Jesus não isentou Paulo de passar isso. Ele está querendo ir lá pregar a palavra em Roma, ele está querendo chegar até César. Agora, olha o interessante, sendo dali, para que podiam até chegar em Fenícia, a Bíblia vai dizer o seguinte, soprando um vento brando.
O vento era do vento sul. E pensando eles ter alcançado o que deseja. Às vezes não é assim na minha, na sua vida. Você chegou aqui hoje, talvez, querendo alcançar alguma coisa ou sonhando em alcançar. Mas cuidado, presta bem atenção. Se você está andando com Jesus, se você veio aqui hoje, saiba que também o inimigo da tua alma, ele traça ciladas para te derrubar. Mas saiba que Jesus está no controle do barco da tua vida. Agora, presta bem atenção para nós poder entrar no que Deus colocou no meu coração. Quando foi me dado o convite, presta bem atenção. Eles pensavam ter alcançado o que eles queriam. Você acha que você, porque você alcançou alguma coisa na terra, você já alcançou o que você desejava? Porque o que você ainda não viu, o que ainda não chegou aos seus ouvidos, o que ainda não desceu para o teu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Por isso que é tão complexo entender Deus, ver Deus, compreender Deus. Por quê? Porque só lá em cima você vai entender por que de tanto trabalho árduo aqui. Agora, eles estavam pensando que alcançou o que queria. E às vezes na nossa vida eu alcancei minha casa, meu carro, eu estou bem financeiramente, eu estou tranquilo, estou estabilizado. Aí você se acomoda naquela situação. Aí você para de orar, para de buscar, você para de ter uma vida com Deus. Aí o que vai acontecer? Aí você deixa de orar, você deixa de fazer sua vida com Deus. Aí você vai começar a abrir brecha. Presta bem atenção aqui, ó. Deixa as criancinhas, delas é o reino, sempre falo isso. Ó, presta bem atenção. Soprando brandamente o vento sul. Tem vento na tua vida que você está sentindo, mas ainda não está fazendo você cair, não está fazendo ainda, não está balançando a tua casa. Você fala, isso não é nada não. Vamos continuar que não é nada. E Deus está falando, você não está orando, o vento está batendo, você não está da maneira que eu quero, e o vento está batendo, e você está achando que não é nada. Quando vir uma coisa maior, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir suportar. Agora, olha o que o texto vai dizer para nós, E entretanto, não muito depois, desencadeou o quê? Um tufão. Você tem noção do que o tufão faz? Quem já viu na televisão sabe o que o tufão faz, né? Agora, para e pensa. Olha como Deus está no controle de tudo. Ele está no meio do mar, tem um barco, eles estão habilidosos, tem mestre, tem piloto, tem 276 homens lá. Eles estão tentando de todas as formas fazer com que essa viagem, eles não morram. Porque a primeira coisa que eles vão tentar poupar não é o navio, é a vida deles. Então eles vão usar as suas habilidades. Até hoje você vem tentando usar a sua habilidade, usar o seu jeito, para você conseguir alguma coisa. E aí, como é que está sendo? Deus. As suas habilidades vão fazer com que você, muitas das vezes, atrapalhe as coisas de Deus. Você quer ver como você vai vencer? É quando Deus enxerga você lá naquele quarto, quando Deus enxerga você naquele momento de oração, que você fala, Pai, eu não posso fazer nada, mas a tua mão pode fazer. Aleluia. É muito interessante o texto que nós estamos lendo, que vai dizer assim, é depois, não muito depois, porque o texto vai dizer que depois de um ventinho, vem um tufão. E agora como é que está o barco? Eles tentam, de todas as formas, equilibrar. Ele tem todas as formas, com suas habilidades, fazer. E eles não conseguem, porque agora está na mão de Deus. Quem comanda o vento? Lembra que Jesus disse para os discípulos, homens de pequena fé? Porque eu acalmei o vento, eu acalmei o mar, eu acalmo tudo na tua vida. Mas essas situações que eu deixo você viver é para te dar experiência e para você entender que as suas habilidades não vão te levar a lugar nenhum. Quem vai te levar é o Espírito Santo e Deus com a mão dele que vai te guiar. Glória a Deus. Agora olha só para nós entendermos. Sendo o navio arrastado com violência e sem poder resistir ao vento. Você vê, já perdeu a resistência. O navio é grande, o navio tem bastante tripulante, o navio tem bastante pessoa, o navio tem pessoas habilidosas, mas agora eles não conseguem mais resistir. Quantas pessoas não entrou aqui hoje sem resistência? Quantas pessoas às vezes não entram na casa de Deus, no lugar aonde Deus está, acabadas, com problema na depressão, casamento destruído, vida destruída, filho na droga, marido no tráfico, filho no tráfico, com a vida destruída. E ele vem aqui muitas vezes querendo uma resposta de Deus, porque ela não aguenta mais essa situação, esse vento, essa dificuldade, que não está mais no controle dela, ou dele. E aí ele precisa de uma direção. Porque nós viemos aqui hoje buscar uma direção em Deus, sim ou não? Sim. Você veio aqui buscar uma direção. O que você veio fazer aqui esta noite?
Essa noite você veio aqui para que a palavra de Deus te dê uma direção e que você saia daqui com a cabeça erguida, sabendo que Jesus de Nazaré está no controle da tua vida. E aqui vai dizer, e arrastando navio com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra. Ó, paramos. Tem horas na tua vida que você fala o quê? Ó? Já usou essa palavrinha? Eu não quero saber de nada. Deixa a vida me levar. Tem noção do que é isso? Agora imagina, são 276 homens, prisioneiros, contando com Paulo, e agora tem um piloto, agora tem, imagina, e eles não quiseram mais saber porque não estava mais no controle deles. Agora, presta bem atenção, está lá Paulo, um homem espiritual, um líder de verdade, um homem de Deus, ele tem que saber se comportar na hora da situação difícil. Você quer ver? Ó, vamos lá. Passando sob a proteção, olha só, cessamos a manobra, fomos deixados nos levar, passamos sob a proteção de uma ilhota, ó, chamada cauda, ao custo conseguimos recolher o bote. Só que é o que vai acontecer aqui, ó. Açoitado severamente, versículo 18, severamente pela tormenta. No dia seguinte, já aliviou o navio. Então ele já conseguiu suportar um dia. Presta bem atenção. Tá vendo? Agora, olha o que vai acontecer. Quando você passa aquela situação, você fala, meu Deus, agora eu consegui. Só que olha o que vai acontecer, ó. Olha só, eles já aliviaram o navio. Não foram a vida deles, foram o navio. Então a preocupação no começo sempre foi com aquilo que a gente carrega. Você vai ver, às vezes você vem para a igreja preocupado sempre com alguém. Você quer ver que você entrou com a carga aqui? Às vezes você vem trazendo seu filho lá de fora. Às vezes seu filho não está aqui, mas você trouxe ele. Ó, seu marido não está aqui, mas você trouxe ele. Você sempre vem trazendo uma carga para dentro da casa de Deus, sim ou não? Aí, olha o que Paulo diz lá no começo. Carga, vida e navio podem perecer se nós não ouvirmos a voz de... Então a primeira coisa que Deus vai te dar hoje como alívio, Deus não quer que você carregue ninguém. Hoje Deus primeiro vai tratar você, vai estruturar você, vai ensinar você, para quando você chegar lá, você saber dar uma direção para aqueles que precisam ser direcionados. Você está entendendo? Que às vezes você quer carregar todo mundo, você não tem direção, você não tem mais força, não tem resistência. Você está passando uma situação tão difícil na tua vida que você fala, Senhor, era para mim ter desistido, Pai, era para mim ter se matado, era para ter pulado de uma ponte, era para mim ter tirado a minha própria vida. Mas sabe o que Deus fala para nós essa noite? Hoje eu vou tirar suas habilidades, porque quem manda na tua vida sou eu, quem vai te levantar sou eu, quem vai te salvar sou eu, quem cuida de você sou eu. Ó, você vai ver o que o coronavírus não fez. 300 mil pessoas praticamente morreram, sim ou não? Foi isso, né, mais ou menos? 500. É, ó, 500 agora. Eu estou chutando um quadro que eu vi há uns dias atrás, que eu não fico focado muito nisso. Mas agora, 500 agora. Presta bem atenção. Olha o impacto que causou todinho no país e no mundo. Você está entendendo? Mas o controle continua na mão de Deus? Sim. Continua na mão dele. Você vê o que foge do teu controle ainda continua na mão dele. Porque nós não podemos controlar a terra. A terra é o extrato dos pés de Deus e ela está na mão dele. Só ele pode sacudir, só ele pode girar, só ele pode fazer. Então, ó, coloque a mão no teu coração e fala, Senhor, o Senhor está no controle da minha vida. Porque eu só estou vivo hoje, porque o Senhor controla a minha vida. Agora presta atenção aqui que eu vou dizer, olha bem para cá, presta bem foca aqui, ó. Olha o que Paulo vai aqui, presta bem atenção. Açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte nós já se aliviamos. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, os cabos e a vela, lançamos tudo fora. Agora olha o que o texto vai dizer. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrela, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se ao final toda a esperança de salvar. Meu Deus, tem noção do que está dizendo aqui? Ó, eu não estou vendo, tem situação na minha e na tua vida, meu irmão, que você olha, você não vê nada, você só enxerga, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Eu não estou vendo estrela, não estou vendo sol, a tempestade é tão grande, eu não tenho direção. Isso já faz 3 dias, você tem noção do que é isso? Por mais ter sido aliviado, agora olha só, eles estão indo sendo guiados pela mão de... Tem dia que você sai de casa e você sai andando sem rumo. Aí você fala assim, ó, Senhor, hoje eu quero sair, eu não quero saber de nada. Você está como... O Paulo está vivendo essa situação aqui, ó.
Só que Deus te trouxe nesta noite para dizer: eu vou dar uma direção para a tua vida esta noite. Para nós corrermos e entrar na palavra. Presta bem atenção. Aí Paulo vai dizer aqui, ó: e aparecendo havia já alguns dias, no sol, não tinha estrela, caindo sobre nós, grande tempestade, nós ficamos sem esperança. Isso aqui é um homem de Deus dizendo. O homem de Deus disse que não tinha esperança. E ele confia em Deus. Você está entendendo aqui agora? Mas olha o que vai dizer agora, presta bem atenção. O escritor aqui, ele está dizendo isso para nós entendermos que nós somos seres humanos. Você hoje pode ser forte pra caramba. Você pode ser forte em várias situações. Mas tem dia que você chora que nem um gatinho. Tem dia que a sua vontade, você fica tão triste com algumas coisas, que você fala: meu Deus, porque eu estou vivendo isso? Às vezes você está tão fraco, que você fala assim: essa semana eu não orei, essa semana eu não fiz nada. E você está sem direção, se sente só, sabe assim, você passa essas coisas. E aí você tem que entender que você é um ser humano, e o ser humano vai passar por essas coisas. E se você não aprender que você tem um lado humano, e que você precisa entender o que Jesus disse, que no mundo tereis aflição, você vai querer ser um super-homem, e você não é um super-homem. E aí você vai acabar quebrando a sua cara. Presta bem atenção. Olha o que o texto vai dizer: e havendo todos estado muito tempo sem comer, olha só, sem comer, Paulo pondo-se de pé. Paulo pôs-se de pé. Meu irmão, são 276 homens. São 3 dias praticamente no mar, sem direção, sem nada. Alguém tem que se levantar e dizer alguma coisa nessa hora. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Deus, você pode ver, ó, a igreja sofreu um impacto. Você vai ver que a igreja fechada alguns dias, quantas pessoas não morreram com depressão? Quantas pessoas não morreram, perderam a sua vida por causa que a igreja estava fechada? Você sabia disso? Fecharam mais de 270 mil igrejas. E aí você vai ver, ó, aqui, o líder de verdade, a primeira reação que ele vai ter não é de desespero. Paulo está dizendo, ó, eu sei que nós está parecendo que nós vamos perecer, está parecendo que a nossa vida vai acabar, mas agora olha o que vai acontecer. A primeira coisa é se colocar de pé. Então hoje Deus te trouxe aqui e está falando para você: você não vai morrer nessa situação. Se coloca de pé, porque eu vou te ensinar, eu vou te guiar e vou mostrar para você que você vai sair dessa situação. Um líder de verdade, se você lidera a tua casa, a tua família, teus negócios, hoje Deus te trouxe aqui para falar: para de chorar, para de olhar para a situação, porque se você não morreu ainda, é porque Deus está no controle da tua vida. Aleluia. Você quer ver como Deus está no controle? E ele se colocando de pé, olha só, no meio deles, porque tem hora que você quer se esquivar, né? Eu quero ficar de lado, não quero saber de nada. Mas tem hora que Deus prepara tudo para você estar no centro. Eu não vou me intrometer nisso, eu não quero saber de nada. Deus vai colocar você no meio da situação. Aí Deus vai falar assim, ó, você vai ter que resolver agora. Se coloca de pé, porque eu não vou chamar a outra, eu vou colocar você para fazer. Chega de você em toda a situação da sua vida, você procurar a tua mãe, o teu pai, você está na hora de amadurecer e você começar a resolver os seus problemas, se colocar de pé e começar a mudar a situação da tua vida. Agora, presta bem atenção aqui, ó. Olha bem para cá. A primeira atitude dele, mesmo sabendo que ele era um prisioneiro, mesmo sabendo que ele estava preso injustamente, ele foi se colocar de pé. Meu irmão, coloca de pé. Agora, olha o que vai acontecer no meio, porque tem gente te olhando, sim ou não? Tem pessoas na sua casa que dependem de você. Seus filhos dependem de você, tua firma depende de você, a sua família depende de você, alguém sempre está olhando para você. E se você ficar caído, derrubado, triste, sempre reclamando, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Você não vai afundar só você, você vai afundar outros que estão com você. Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui com nós? Você está entendendo aqui, ó? Olha, mas vamos prestar mais atenção agora. E se colocando de pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perca. Porque Deus, antes de a coisa acontecer, a Bíblia diz que Deus avisa. Deus vem avisando a igreja: igreja, para de fazer com que a minha casa seja show. Igreja, para de imoralidade na minha casa. Igreja, para, porque quando eu deixar acontecer uma coisa, é 500 mil mortos. Vocês não conseguem controlar. Vocês entram em depressão. Vocês ficam tristes, angustiados. Vocês, homens, ó, quantos empresários, porque sua firma faliu, não se mataram, se enforcaram. Você sabia disso? Porque muitos não mostram, mas isso, muitos aconteceu isso. Agora, presta bem atenção. Paulo não disse no começo? Paulo disse no começo:
Meus irmãos, prestem bem atenção. A palavra de Deus sempre nos direciona antes de acontecer as coisas. A palavra de Deus está dizendo para nós hoje, ó, há uma vitória para você, sim. Há vitória na tua vida, você vai alcançar a vitória. Mas você tem que aprender uma coisa. Você acha que aí fora o diabo brinca de ser ele? Não, ele não brinca. Quando ele vem com o adultério, ele destrói a família. Quando ele vem com a prostituição, ele acaba. Quando ele vem com as drogas, ele acaba. Quantos jovens que eram para ser pregador da palavra de Deus, hoje eles não são traficantes. Quantas mulheres de Deus que eram ou jovens que eram para ser mulher de Deus, missionária, cantora, mulheres de Deus, ou jovens que eram para ser pregador, hoje eles estão no tráfico de droga, estão perdidos aí fora. E o papel da igreja é se levantar como a igreja de Cristo para ganhar almas. Aleluia! É por isso que eu sempre louvo a vida desses jovens que aqui estão comigo. Porque não é todo jovem que quer estar na igreja hoje. Convida o teu filho, ou o teu amigo, ou alguém para ir na igreja. Ele fala, vamos fazer o que lá hoje? É assim ou não é? Não, outro dia eu vou. A igreja, ela está perdendo a sua sensibilidade, o seu valor. Agora, por quê? Porque precisa de homens como Paulo. Precisa de mulheres, aqui ó, mulheres fiéis, homens de Deus, capacitados pelo Espírito Santo de Deus para dar direção, para ensinar, para pegar na mão, para conduzir, para abraçar. Porque é isso que Deus veio nos chamar, para fazer isso. Agora, como líder espiritual, ele está no meio do mar, não tem estrela, não tem sol, não tem nada, e ele vai se colocar de pé. Calma, todo mundo. Porque quando o líder está na direção de Deus, a primeira coisa que ele traz é paz. Porque Jesus disse assim, ó, qualquer lugar que você entrar, se você estiver comigo, primeiro dê a paz. Não adianta você entrar lá para cantar, para profetizar, para querer sapatear e rodar. Traga paz no lugar. Porque se você não traz paz, você pode até cantar, pregar, rodar, sapatear. Mas se não tem paz, às vezes Deus não está no meio. Está entendendo? Porque Jesus disse isso aos seus discípulos. Traga paz. Porque tem muitos lares com perturbação. Tem muitos lugares doentes. E nós precisamos se levantar para fazer isso. Agora, presta bem atenção aqui ao que vai acontecer. Versículo 22. Mas já agora vos aconselho. Paulo está dando um conselho. Meu amigo, dura coisa é encontrar alguém na hora que nós estamos numa situação difícil para dar um conselho verdadeiro. E ainda mais um conselho que vem de Deus. Porque o que tem para dar conselho ruim é um monte. Sim ou não? Você briga lá no casamento, seu casamento está uma derrota. Aí você vai chamar lá a sua prima, seu irmão, seu tio, sua avó, alguém, ele fala, larga desse fulano, mano. Era para você ter largado faz tempo. Quantos hoje não pode dar mais um conselho cordial, já não consegue mais ser direcionado pelo Espírito Santo para dar um conselho verdadeiro? A maioria dos conselhos são conselhos para massagear o seu ego, para dar um tapinha nas suas costas, depois você ganhar um abraço ou ganhar alguma coisa em troca. Mas o homem de Deus, ele tem que aconselhar na hora certa, porque ele poupa vidas. Você é uma vida, eu sou uma vida. E Paulo vai dizer, ó, mas já agora vos aconselho bom ânimo. O cara se colocou de pé. Você imagina uma tempestade, já não tem mais, todo mundo esperando morrer, mas a Bíblia diz que ele coloca-se de pé no meio deles, traz paz para eles e ainda fala, tem de bom ânimo. Eu lembro das palavras de Jesus, tem de bom ânimo, meus filhos. Eu sei que tem hora que é tristeza, mas Deus hoje veio recuperar o ânimo da igreja. Deus agora está querendo que a igreja comece a se alegrar, que a igreja comece a entender que tudo que está acontecendo é para cooperar, para que nós venhamos se levantar de verdade na presença dele. Porque é necessário às vezes muitos morrerem e nós enxergarmos para que nós possamos, sabe o que? Se levantar de verdade. Está entendendo? Para socorrer vidas. E entender que nós precisamos abraçar mais do que criticar. Que nós precisamos acolher mais do que muitas vezes lançar para fora. E aqui o texto vai dizer para nós, ó. Porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Que lindo, sim ou não? Isso é um líder espiritual. Quantos líderes podiam se levantar e dizer essas palavras como Paulo diz? Quantos você ligava muitas das vezes pro pastor? E aí, pastor, como é que você está? Meu irmão, estou em casa, estou trancado. Meu irmão está terrível. Eu não quero. Ele não trazia nem paz. Como é que ele ia direcionar alguém se nem ele tinha paz? Se nem ele acreditava o que Deus tem na vida dele? Você está entendendo como eu estava conversando com o varão ali? Muitas casas nós visitamos e nós vemos as pessoas tristes, angustiadas. Outras que queriam se matar. Por quê? Por causa desse coronavírus trancou pessoas dentro de casa. Como já outras coisas já vem destruindo a terra. Mas olha agora, para e pensa, Paulo está dizendo assim, ó, nenhuma vida vai se perder. Porque quando o líder está na direção de Deus, e ele é direcionado por Deus, Deus dá as palavras corretas para ele. E ele vai fazer a vontade de Deus. Agora, olha o mais interessante. Quantos líderes hoje podem levantar e falar essas palavras? Tá difícil, sim ou não? Sim ou não, igreja?
Está difícil. Você acha que está fácil achar alguém que possa falar da parte de Deus? Tem um monte de falador, mas para falar o que Deus manda está difícil. Agora olha o que o texto vai dizer para nós. Dizendo Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Agora olha só, antes disso, Paulo vai dizer assim, porque nesta noite, o que Paulo fazia no meio da tempestade? Paulo orava, sim ou não? Paulo orava, você vai ver que o texto iniciou com jejum, Paulo dizendo, era o dia de jejum, Paulo está orando, está em espírito dentro do barco. A situação está acontecendo catastrófica, mas Paulo tem espírito, está em espírito de oração. E a Bíblia vai dizer que um anjo, porque nesta noite, um anjo de Deus, quantos cristãos hoje pode receber um anjo de Deus em casa, no meio da situação que ele vive? Porque quando você olha para a Bíblia, você vai ver Cornélio. Cornélio não era um centurião da corte. Cornélio recebeu um anjo em casa. Era um homem zeloso, tinha se convertido. E a Bíblia diz que um anjo de Deus entrou na casa dele. E a Bíblia diz que numa visão, um anjo fala com ele. Quantos cristãos hoje podem falar, eu tive uma visão de Deus, e Deus falou que nessa situação eu não vou morrer para me ficar em controle. Por quê? Porque nós estamos perdendo a confiança no verdadeiro Deus. Mas Paulo está dizendo para nós aqui que existem anjos, eles estão aqui para nos servir. E a Bíblia diz, que quando você está na direção, ainda que tudo esteja dando errado, Deus envia um anjo para te socorrer. Mas como está a sua vida de oração? Como está a sua vida com Deus? Como é que Deus vai enviar um anjo com alguém que não conversa com ele faz tempo? Você está entendendo o que Deus está falando com nós esta noite? Agora, olha o que o texto vai dizer. Quem sou eu? De quem eu sou, a quem sirvo e esteve comigo. Você tem noção do que são essas palavras? Olha só, porque nesta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo. Paulo tinha plena convicção de quem ele servia. Talvez você venha para a igreja às vezes frustrado, só por uma resposta, mas talvez você não quer servir. Talvez você veio só para talvez seu casamento ser restaurado. Talvez você veio para a tua vida familiar melhorar. Talvez você veio para os teus filhos sair da droga. E Deus fala, mas eu quero você. Eu não trouxe o seu filho essa noite, eu trouxe você. Eu não trouxe o seu marido, eu trouxe você. Porque eu quero mudar a tua vida para você mostrar a diferença lá. Porque você que tem que servir. Agora, olha o que o texto vai dizer. E dizendo Paulo, não temas, é preciso que eu me apresente até César, porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo. E não interessa, pode vir tempestade, pode vir o maior tufão do mundo, pode vir qualquer coisa. Quando Deus tem um propósito, Deus cumpre. Quando Deus tem uma promessa, pode passar 10 anos, mas Deus cumpre. Ele deu um sonho a José, dizendo, José, tu vai ser governador. Passou anos, mas Deus foi lá e cumpriu. Deus falou, Daniel, o cativeiro vai ser 70 anos, tu vai sair do cativeiro. E quando Belsazar morreu, Daniel saiu do cativeiro, meu irmão. Deus cumpre as palavras dele, porque Deus não é mentiroso. Aleluia. Ele não é filho de homem nenhum para mentir. E a Bíblia vai dizer aqui, para nós corrermos. Portanto, senhores, olha o respeito de Paulo. Ele não é um líder frustrado. Ele não é um líder com autoritarismo, ele é um líder de verdade. Portanto, senhores, olha a educação. Hoje você olha para o cristão, talvez ele carregue o nome do ministério dele, mas ele é mal educado. Ele não consegue te tratar de uma maneira cordial, ser educado, ser alguém que sabe que você possa ver o amor de Deus na vida dele. Se ele não mudou nenhum hábito de falar, como é que ele pode querer ter algo da parte de Deus ou transmitir algo da parte de Deus? E olha o que a Bíblia vai dizer para nós aqui. A Bíblia vai dizer que ele vai dizer, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá, de modo, porque me foi dito. Paulo acreditava em Deus. O que Deus falou com ele, ele acreditava. E o que Deus falou com você até hoje? Será que você tem esquecido o que Deus te prometeu? Será que você tem esquecido do que Deus falou com você? E aí você tem desacreditado daquilo que Deus falou com você lá atrás. Você ainda era novo. Aí Deus falou com você, fique tranquilo, você não vai morrer nessa não. Ainda a promessa que eu te fiz ainda está de pé. Não faça como Abraão, não desça para o Egito. Não caia para ter relacionamento com o Egito, não. Espere um pouquinho mais. Não precisa colocar H na tua vida, não. Espere que ainda da sua esterilidade eu ainda vou trazer vida e eu vou lembrar da promessa, porque eu não esqueço. Você pode esquecer o que você quer falar para mim, mas eu não esqueço o que eu te prometi. E faça como Abraão, espere.
mas não entre em coisas erradas. Agora preste bem atenção, e ele vai dizer assim: eu confio, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Só que o texto vai dizer que quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro, e a Bíblia diz que por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam da terra, e lançando o prumo, acharam 30 metros, depois 20 braças, e passando, e receosos que fossemos atirados em lugares rochosos, lançando na polpa 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia. Já mudou o barco alguma coisa? O barco está sendo danificado, mas estão orando. Estão orando. Olha só, quando o homem é espiritual, quando ele é um homem de Deus, na situação ele leva os outros a praticar o que ele pratica. Já estão orando. Está entendendo? Às vezes você tem que entender. Você só vai ter uma vida de oração, seu filho só vai ter uma vida de oração quando ele estiver orando. Você só vai ver algo mudar na tua vida ou na tua casa quando alguém olhar para você e ver que você é um modelo para isso. Não queira mudar os outros se você ainda não mudou. Não queira cobrar alguém se você ainda não mudou. Porque se você só pode... Às vezes você tem que ser um livro vivo. A sua vida tem que ser um livro para as pessoas. Ela tem que olhar e falar: aí vai um homem de Deus, aí vai uma mulher de Deus que ora. E isso tem que ser em casa, e isso também tem que ser lá fora. Você quer ver como que é um modelo? Aí vai dizer: e receoso que fossemos atirados contra lugares rochosos, e lançando a popa a 4 âncoras, e oravam para que rompesse o dia, procurando os marinheiros fugir do navio, etando, os marinheiros já estavam procurando fazer o quê? Fugir. Porque tem gente que quando vê a situação difícil, qual a primeira coisa que ele quer fazer? Fugir. Você sabia? Tem gente que está com você na hora da bonança, é legal, é gostoso na hora do churrasco, é gostoso na hora das festas, mas na hora da tribulação, tem muita gente que te abandona. E Deus sabe, por isso que Deus hoje está falando de amizade. Deus vai selecionar a pessoa certa para andar contigo, para entrar na tua vida, para entrar nos teus caminhos. E ele vai dizer aqui, fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, com pretexto de estavam para lançar as âncoras na proa, disse Paulo ao centurião, presta bem atenção, ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis ser salvos. Irmão, imagina aqueles soldados, aqueles homens que querem ir embora, marinheiro, eles são habilidosos, Paulo não é marinheiro. Mas aí imagina agora: Paulo, tá maluco? Eu vou fugir, já estamos quase para morrer. Paulo falou: se sair do barco, não vai ser salvo. Pula para fora da igreja e você vai ver o que vai acontecer. Tenta escapar daquilo que Deus te chamou e você vai ver o que vai acontecer. Se o vento agora está ruim, meu Deus, pula para fora. Tenta nadar, entra no oceano nadando, vamos ver até onde suas forças vai. Vamos ver se você consegue atravessar o oceano dessa vida. Você batalhando com as tuas mãos, com as tuas pernas. Eu quero ver se isso vai acontecer. E é o que Paulo está dizendo aqui, fique tranquilo, tenha de bom ânimo, fique calmo, as coisas vão entrar no lugar, mas vocês precisam confiar em Deus. Aleluia. E isso é muito forte. Um ensinamento para nós esta noite. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. E enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. Olha o líder de verdade. Meu irmão, fica tranquilo, tenha de bom ânimo, não vai acontecer nada. Deus me falou, vocês estão com fome, desesperado, o barco não vai. Calma, faz o seguinte: vocês vão fazer o seguinte, presta bem atenção, vão se alimentar primeiro, porque a fraqueza tem mexido com a sua mente. E você sabe disso, que quando você não come, meu irmão, tem uns que ficam até bravos, hein? Imagine agora você 3 dias, 10 dias agora, dentro de um barco com fome. Porque tudo foi lançado fora. Agora presta bem atenção, ao líder de verdade, Hoje é o 14º dia. 14º dia. 14º dia. Em que esperando estáis sem comer e nada tendo provado. Você tem noção que é isso? São quantos dias sem comer? 14 dias. E às vezes você reclama porque hoje você não comeu uma mistura. E às vezes você reclama que você está comendo um ovo. Às vezes você reclama porque talvez você não conseguiu pagar o cartão para fazer uma compra. São 14 dias com fome dentro de um barco. São 276 prisioneiros. Não tem sol, não tem estrela, não tem nada, não tem direção. E aí agora? O que vamos fazer? Vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer, meu irmão? Dar uma direção? Não tem hora que está assim na nossa vida? Agora olha aqui Paulo, homem espiritual.
eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Quem lembra dessas palavras aqui? Jesus. Olha como o cara era tão visionário na missão que Jesus fez, ele tinha a mesma visão. Jesus disse aos seus discípulos: vocês não podem fazer um fio de cabelo tornar branco ou preto. Vocês não podem. Vocês não podem contar os fios do cabelo da sua cabeça e nem acrescentar. Eu sei cada fio que tem no seu cabelo. E eu sei que nenhum deles se perderá, porque quando está no meu controle, nada acontece. Aleluia. Você quer ver? Sedraque, Mesaque e Abednego, onde eles entraram? Na fornalha. Saíram com o cabelo queimado? Saíram com o corpo queimado? Porque aonde Deus está, nada acontece. A confiança. Um fio de cabelo. O cara era muito... O homem tem que ser muito confiante em Deus. Agora aqui, ó, para corrermos, entendo isso, dito isto, tomando o pão e deu graça na presença de todos. Santa Ceia no meio do perigo. Tinha comunhão com Deus até na hora da prova. Pegou o pão e deu graças. Na hora da sua tribulação, meu irmão, na tua mesa, não murmura não. Dê graças a Deus pelo que você está comendo. Deu graças, ó. Imagina agora, dentro de um barco, são 276 prisioneiros, a coisa está difícil, está ruim, mas Deus está dizendo para ele: dai graça. Que confiança, sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Sim. Agora presta bem atenção aqui, ó. E tendo tomado o pão, dado graça, ó, depois de partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. E estava no navio 276 pessoas ao todo. Refeito com a comida, aliviaram o navio, lançaram o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar o navio ali. Ó, já começou a ter um conselho, começou a ter uma comunhão. Tá entendendo agora? Ó, porque a igreja lá atrás, ela perdeu o controle porque ela não andava mais em comunhão. Aí agora, olha só, são 276 prisioneiros que acabou de comer, já não estão mais com fome, estão aliviados, e agora eles estão com um líder lá, que não é o piloto do barco, nem o mestre do navio, mas é alguém que Deus enviou no meio da tribulação. Você viu como que o líder se comporta? Comeu, tá todo mundo tranquilo, você não vai morrer nessa situação não. Mas olha o que o texto vai dizer. E levantando âncoras, olha só, deixaram ir o mar, largando também as amarras do leme, e lançando a vela à proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Agora nós vamos deixar bater nas rochas, vamos deixar acontecer. A Bíblia vai dizer que o barco, a frente do barco, pá, bate e quebra. A traseira quebra. O que vai sobrar? Destroço, sim ou não? Paulo disse que alguém ia morrer ali? Não, porque ele disse que seriam salvos. Agora olha o que Paulo vai dizer. Ao parecer dos soldados que matassem os presos, para que nenhum deles nadasse e fugisse, mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu de fazer isso e ordenou o que soubesse nadar fossem os primeiros a lançar-se no mar e alcançar a terra. Ó, estratégia. O barco quebrou. E agora? Sobrou destroços e taubas. Deixa eu falar uma coisa para você. O que sobrou dessa pandemia? Taubas e destroços. Cada um pega o seu pedaço. Quer ser salvo? Pega o seu pedaço de tauba. Quer ser salvo? Se apoia em algum pedaço que agora sobrou. Você vai ver? Você não queria ir para a igreja, mas agora, qualquer lugarzinho que abre, você fala: eu vou ali ouvir a palavra de Deus. Antes você só queria estar em lugar bonito, lugar bom. E agora? E agora você está vivendo de destroços e pequenas taubas. E lugares aonde você desprezava, agora é o lugar que você vai ter que se apoiar para você ser salvo e ainda salvar aqueles que estão se achegando. Agora presta bem atenção e termino. Quanto aos demais, que se salvasse uns em taubas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Você vê que maravilha? Foram salvos, igreja? Então, se você veio aqui hoje, eu quero te apresentar duas coisas. Um pedaço de tauba, para você se apoiar. A madeira é Cristo. Se apoie na cruz do Calvário. Se apoie naquele que te chamou, não se apoie em homem nenhum. Porque os homens falham,
mas Deus não falha. Você pode pegar o seu destroço. Às vezes você vai num lugarzinho que você não queria ir mais, aí você fala, meu Deus, rejeitei tanto esse lugar, mas é nesse destroço que Deus tem uma palavra de salvação para você. É num lugarzinho desse simples e humilde que Deus vai falar assim, ó, você não morreu, a igreja bateu na igreja, fechou 270 mil, mas ainda há pedaço e ainda há destroço. É só você se agarrar a Jesus de Nazaré, que você será salvo nesta noite, diz o Senhor dos Exércitos. E é por isso que você deve se apegar essa noite a Jesus. Bate palma para Jesus.